E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 3/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Liga dos Campeões, Playoffs, Jogos de Ida. Clube Bruges contra Aston Villa. Nos últimos 5 jogos, o Bruges venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Ambas marcam sim nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Bruges. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Borussia Dortmund contra Lille. Nos últimos 5 jogos, o Dortmund venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam não nos últimos 5. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Lille venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Ambas marcam sim em 9 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. PSV e Arsenal. Nos últimos 5 jogos, o PSV venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Ambas marcam sim nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Real Madrid e Atlético de Madrid. Nos últimos 5 jogos, o Real Madrid venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 8. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Atlético de Madrid venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Casa Gol. Campeonato inglês, segunda divisão. Cardiff contra Burnley. O Cardiff é o 20º e o Burnley o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Cardiff venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Burnley venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam não nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 5-0 para o Burnley. Palpite, ambas marcam não. Hull contra Plymouth. O Hull é o 21º e o Plymouth o 23º. Nos últimos 5 jogos, o Hull venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Plymouth venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória do Plymouth e um empate, 1-0 e 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Millwall contra Bristol City. O Millwall é o 12º e o Bristol City o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Millwall venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1.
marcou um ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Bristol venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 4 e perdeu 1. Sofreu um ou mais gols na partida nos últimos 9. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória para cada lado, 1-0 e 4-3. Palpite, casa, gol. Preston contra Swansea. O Preston é o 15º e o Swansea o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Preston venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Swansea venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Swansea, 2-1 e 3-0. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Taça Libertadores, fase de classificação, jogo de ida. Iquique contra Alianza Lima. Nos últimos 5 jogos, o Iquique venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 4 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 5. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Alianza venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa Sul-Americana, fase de classificação. Luquenho contra Ameliano. Nos últimos 5 jogos, o Luquenho venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 4 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Ameliano venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Ameliano, 3-1 e 2-0. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Universidade Católica contra Palestino. Nos últimos 5 jogos, a Universidade Católica venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Palestino venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória do Católica e um empate, 2-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.